Alberto Jacques Costa Cruz. Presente. Antônia das Chagas da Silva Gomes. Avelina Ventina Siqueira. Presente. Carlos Renan Vieira Furtado. Presente. Domingos Ramos Leite. Sai no banheiro. Faltou. Ediane Maria dos Santos Saraiva. Presente. Edivaldo Gonçalves de Oliveira, presente. José de Oliveira Cruz. Josué da Silva Oliveira. Presente. Presente. Paulo Roberto Rosário Barros. Presente. Sandro Limão Ramos. Presente. Ao Anderson Breno da Silva Guedes. Presente. O Enos Laurino de Oliveira. Presente. Não botaram falta em Feita mim, não, né, chamada. Colote? Não, botei presente aqui. Tá bom, obrigada. Eu botei na Bia, mas na primeira sessão só. Neste momento, eu peço dispensa da leitura da ata. Quem tiver pela dispensa, a ata permaneça como estão. Dispensada. Neste momento, autorizo a primeira secretária a fazer a apresentação do expediente. Vereadora Chagas. O mesmo documento? Que vai ter recebido, que agora vai ser colocado para votação. O parecer, dona. Só os pareceres, os dois, né? Isso. Tá. Parecer de número 002/2026, de autoria da Comissão de Justiça e Legislação. Assunto: projeto de lei de número 004/2026, que dispõe sobre o reconhecimento dos polos urbanos municipais, considerando áreas urbanas consolidadas, a UC, no município de Viseu, Estado do Pará, nos termos do que estabelece a Constituição Federal, a Lei de número 10.257, de 10 de julho de 2001, Lei Municipal de número 001, de 10 de outubro de 2006, Lei Municipal de número 001, de 9 de março de 99 e de outras providências. 01, parecer de número 003/2026, de autoria da Comissão de Urbanismo, Obras e Transporte. Assunto: projeto de lei de número 004/2026, que dispõe sobre o reconhecimento dos polos urbanos municipais, considerada áreas urbanas consolidadas, ao ser no município de Viseu, Estado do Pará, nos termos do que estabelece a Constituição Federal, a Lei de número 10.257, de 10 de julho de 2001, Lei Municipal de número 001, de 10 de outubro de 2006, Lei Municipal de número 001, de 9 de março de 99 e de outras providências. Feita a leitura, senhor presidente. Dona Chagas. Já, obrigada. Coloque em votação o recebimento dos expedientes. Quem tiver, pela sua aprovação, permaneçam como estão. Recebidos. Neste momento, autorizo o vereador Sandro Limão Ramos, relator da Comissão de Justiça e Legislação, a fazer a leitura do parecer número 002/26, referente ao projeto de lei número 04/26, de autoria do Poder Executivo Municipal. Vereador Sandro Limão. Ok, presidente. Ok, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Parecer 002/2026. Comissão de Justiça e Legislação. Processo. Criação e reconhecimento de polos urbanos municipais, áreas urbanas consolidadas, AUC. Ordenamento territorial e atualização do plano diretor. Competência municipal suplementar. Atendimento aos requisitos da Lei Federal número 10.257/2001, Estatuto da Cidade, e da Lei Orgânica Municipal
pela constitucionalidade e regularidade de tramitação. Primeiro, do relatório. Submete-se à apreciação desta assessoria jurídica ao projeto de lei 04/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que objetiva disciplinar a criação e o reconhecimento de 9 polos urbanos no âmbito municipal de Viseu, Pará, qualificando-os como áreas urbanas consolidadas, AUC. A proposição legislativa estabelece parâmetros técnicos e urbanísticos destinados à caracterização dessas áreas, com base em critérios objetivos relacionados à infraestrutura instalada, à ocupação territorial e à organização do espaço urbano. A matéria vem instruída com a respectiva mensagem expositiva número 04/2026, na qual o prefeito justifica a urgência da medida sob o argumento da necessidade de atualização do ordenamento territorial, especialmente para viabilizar a captação de investimentos públicos e privados nas regiões contempladas. Integram ainda o projeto documentos técnicos essenciais à sua compreensão e aplicabilidade, notadamente anexados cartográficos e memoriais descritivos que delimitam as polígonos dos polos urbanos propostos, abrangendo a sede municipal e as localidades de Bacuri, Bombom, Chapada, Fazenda Real, Limondeua, Mucambo, Samaúma e Toledo. É o relatório. 2. Da análise jurídica, da competência e iniciativa. A matéria, objeto do presente projeto, insere-se ao âmbito de direito urbanístico e do ordenamento territorial, áreas estas equivocadamente compreendidas no conceito de interesse local, cuja disciplina normativa é atribuída aos municípios por força do artigo 30, inciso 1º e 9º da Constituição Federal. Com efeito, compete a ente municipal legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, o que legitima de forma inequívoca a atuação legislativa ora analisada. No plano infraconstitucional, a Lei Orgânica do Município de Viseu reforça tal competência ao dispor, em seu artigo 89, que a delimitação da zona urbana deve ser estabelecida por meio de lei, em consonância com as diretrizes do plano diretor. Vejamos, artigo 89. A delimitação da zona urbana será definida por lei, observada e estabelecida no plano diretor. No que concerne à iniciativa legislativa, observa-se a estrita observância ao princípio da reserva de iniciativa do Poder Executivo, em matéria que envolve planejamento urbano e organização administrativa, nos termos do artigo 77, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 77. Ao prefeito compete: 29º, elaborar o plano diretor. Assim, não há qualquer vício da iniciativa a macular o projeto em exame. 2.2. Da conformidade com o Estatuto da Cidade. O projeto de lei número 04/2026 revela-se substancialmente compatível com o arcabouço normativo instituto pela Lei Federal número 10.257/2001, Estatuto da Cidade, diploma que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais da política urbana no ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente, cumpre destacar que a política de desenvolvimento urbano, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal,
tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse contexto, o Estatuto da Cidade estrutura um sistema normativo orientado à racionalização do uso do solo urbano, a promoção da justiça socioespacial e regularização das áreas urbanas consolidadas. Objetivo esses diretamente contemplado pela proposição em análise. O projeto em exame, ao disciplinar a criação e o reconhecimento dos polos urbanos qualificados como áreas urbanas consolidadas, AUC, materializa no plano local instrumentos típicos da política urbana, promovendo a adequação entre a realidade fática da ocupação territorial e o reconhecimento jurídico formal dessas áreas. Trata-se, portanto, de medida que se alinha ao princípio da efetividade do planejamento urbano, evitando a dissociação entre a cidade real e a cidade legal, fenômeno historicamente responsável por distorções urbanísticas e insegurança jurídica. Sobre o enfoque técnico-normativo, merece relevo o fato de que o artigo 3º da proposição estabelecida critérios objetivos e cumulativos para a caracterização das áreas urbanas consolidadas, tais como a existência de sistema viário implantado, organização espacial em quadras e lotes predominantemente edificados, uso urbano consolidado e a presença de infraestrutura básica mínima. Tal modelagem normativa encontra plena ressonância com as diretrizes do Estatuto da Cidade, especialmente no que se refere à necessidade de observância da função social da propriedade urbana, prevista no artigo 2º, inciso 2º do referido diploma. Ao condicionar o reconhecimento jurídico da área urbana à existência de infraestrutura e ocupação efetiva, o projeto afasta a possibilidade de mera expansão formal, desprovida do suporte urbanísticos, privilegiando, ao contrário, a consolidação de espaços já dotados de dinâmica urbana. Ademais, a existência de infraestrutura mínima, compreendendo serviços essenciais como drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica e limpeza urbana, revela-se compatível com o princípio da sustentabilidade urbana, também consagrado no Estatuto da Cidade. Tal diretriz impõe ao poder público o dever de promover o desenvolvimento urbano de forma equilibrada, garantindo condições adequadas de habilidade e salubridade ambiental. Outro aspecto relevante reside na conformidade do projeto com o princípio da gestão democrática da cidade, ainda que de forma indireta, isso porque a delimitação clara e técnica das áreas urbanas consolidadas constitui regularização fundiária, a provisão de serviços públicos e a atração de investimentos, conferindo maior previsibilidade e transparência à atuação estatal. No mesmo sentido, a divisão do território municipal em 9 polos urbanos distintos evidencia a adoção de uma estratégia de planejamento territorial descentralizado, compatível com as diretrizes do Estatuto da Cidade, que permite ao poder público modular suas políticas urbanas, conforme as especialidades de cada localidade, promovendo maior eficiência administrativa e melhor alocação de recursos públicos. Importa salientar ainda que o reconhecimento formal de áreas urbanas consolidadas possui relevantes repercussões jurídicas, notadamente no que concerne à aplicação de instrumentos urbanísticos, a definição de parâmetros de uso e ocupação do solo e a visibilização das políticas de regularização fundiária urbana, REURB, nos termos da legislação federal pertinente. Neste sentido, a iniciativa legislativa em análise contribui para a consolidação de um ambiente normativo mais seguro e estruturado, apto
a fomentar o desenvolvimento urbano e ordenado. Por fim, observa-se que a proposição não apenas se limita a reproduzir diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, mas efetivamente as concretiza no âmbito local, mediante a definição de critérios técnicos adequados à realidade do município de Viseu, o que evidencia a correta utilização da competência suplementar municipal prevista no artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal. Diante desse cenário, conclui-se que o projeto de lei 04/2026 encontra-se materialmente alinhado às diretrizes da política urbana nacional, representando instrumento legítimo de ordenamento territorial, apto a promover a função social da cidade e a conferir maior racionalidade e segurança jurídica à ocupação do solo urbano no âmbito municipal. 2.3. Do regimento de urgência e aspectos formais. No tocante aos aspectos formais, verifica-se que o projeto atende aos requisitos inerentes ao devido processo legislativo, encontrando-se devidamente instruído com justificativa técnica e documentação cartográfica idônea. A solicitação de tramitação em regime de urgência, formulada pelo chefe do Poder Executivo, encontra-se respaldo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara, sendo juridicamente legítima quando fundada em razões de relevante interesse público. No caso em exame, a justificativa apresentada consistente na necessidade de conferir segurança jurídica ao ordenamento territorial para fins de atração de investimentos, revela-se adequada e suficiente para autorizar a adoção do rito mais célere, sem prejuízo de regular apreciação parlamentar. Cumpre destacar, por fim, que os anexos técnicos que acompanham o projeto, notadamente mapas e memoriais descritivos, são elementos indispensáveis à eficácia normativa da futura lei, uma vez que asseguram a precisão da delimitação territorial e mitigam potenciais conflitos de interpretação quanto ao uso da ocupação do solo. 3. Da conclusão. Diante de todo o exposto, essa assessoria jurídica opina de forma fundamentada pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 04/2026, por quanto se encontra em plena consonância com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade e com a Lei Orgânica do Município. A preposição revela-se formalmente rígida, no qual concerne a competência legislativa e a iniciativa de material adequado às diretrizes da política urbana. Não identificamos vícios que impeçam a regular prosseguimento da sua tramitação. Neste contexto, se vislumbre óbice jurídica a sua apreciação plena dessa Casa Legislativa, pelo qual se opina favoravelmente a sua aprovação. Comissão de Justiça e Legislação, Viseu, 19 de março de 2026. Lido, presidente. Obrigado, vereador Sandro Limão. Neste momento, autorizo o vereador Josué da Silva Oliveira, relator da Comissão de Urbanismo e Obras e Transporte, fazer leitura do parecer de número 003/26, referente ao projeto de lei número 004/26, de autoria do Poder Executivo Municipal. Vereador Josué. Olá, boa tarde a todos. Está autorizado, meu amigo. Parecer número 003/2026, Comissão de Urbanismo, Obras e Transporte. Processo. Direito Administrativo e Urbanísticos, Processo Legislativo Municipal, Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, Criação e Reconhecimento dos polos urbanos como áreas urbanas consolidadas, AUC, ordenamento territorial, infraestrutura urbana, planejamento estratégico municipal, conformidade com o Estatuto das Cidades, Lei número 10.257/2001. Análise sob a ótica da Comissão de Urbanismo, Obras e Transporte, Viabilidade Jurídica e Adequação Técnica.
análise da legalidade, constitucionalidade e adequação urbanística do projeto de lei número 04/2026. Um ponto do relatório. Submete a apreciação dessa comissão para fins de instruções do projeto de lei número 4/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação e reconhecimento de 9 polos urbanos do município de Viseu, Pará, qualificando-o como áreas urbanas consolidadas AOC. A proposição estabelece critérios técnicos para delimitação de áreas com base no parâmetro urbanísticos relacionados à infraestrutura existente, ao padrão de ocupação de solo e à organização territorial. A matéria encontra-se instruída com a mensagem expositiva que justifica a medida sobre a perspectiva da necessidade de atualização e ordenamento urbano municipal, especialmente com a visita de atrações e investimentos e a consolidação de políticas públicas estruturais. Integram o projeto anexos técnicos indispensáveis a sua análise, consistente em mapas e memoriais descritivos que delimitam as poligonais dos polos urbanos propostos, abrangendo a sede municipal e de diversas localidades do território. É o relatório. Ponto 2 do análise jurídico. 2.1, competência da Comissão de Relevâncias da Matéria. A presente análise insere-se no âmbito da atualização da Comissão de Urbanismo, Obras e Transportes, que compete a apreciar matérias relacionadas ao planejamento urbano e à organização territorial, à infraestrutura e à mobilidade urbana. Nesse contexto, o projeto de lei número 04/2026 apresenta inequívoca competência temática, porquanto trata diretamente a estruturação do espaço urbano municipal, da consolidação das áreas urbanas e da definição dos parâmetros que impactam de forma direta a execução de obras públicas, a expansão de serviços urbanos e a organização dos sistemas viários. Trata-se, portanto, da proposição com elevado grau de recuperação prática na atuação administrativa do município, exigindo análises criteriosas sobre o prisma e a viabilidade urbanística da compatibilidade com as diretrizes do desenvolvimento urbano. 2.2, da competência constitucional e regularidade da iniciativa. A matéria, objeto e projeto encontra-se respaldado no artigo 30, inciso 1 e 8 da Constituição Federal, que atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover a adequação ao ordenamento territorial. No âmbito local, a Lei Orgânica Municipal igualmente legitima a disciplina da delimitação urbana por meio da lei e em consonância com o plano diretor. A iniciativa do projeto pelo chefe do Poder Executivo revela-se justificamente adequada na medida em que envolve planejamento urbano, organização administrativa, matérias inseridas nas esferas da contribuição privativa do exercício municipal, do Executivo Municipal. Assim, não se verifica qualquer vício de incompetência e do incentivo que comprometa a rigidez formal da proposição. 2.3, da adequação urbanística dos impactos e infraestrutura. Sobre as perspectivas materiais de competência desta comissão, do projeto de lei número 4 de 2026, apresenta-se como instrução normativa de elevada relevância para a estruturação racional do espaço urbano municipal
Na medida em que se promove a formação jurídica das áreas que se ostentam característica da urbanização consolidada, permitida na harmonização entre a ocupação fática das ordenações territorial e institucional. Definição normativa das áreas urbanas consolidada A-UC. Fundada em critérios técnicos objetivos, relevadas medidas alinhadas e as melhores práticas de planejamento urbano contemporâneo, na medida em que evita a expansão desordenada do território urbano e privilegia a consolidação dos núcleos já adotados de densidade ocupacional e infraestrutura mínima. Tal diretriz contribui diretamente para a mitigação do fenômeno como a dispensação urbana, SPAN, que historicamente expõe elevados custos operacionais ao poder público, sobretudo no que tange à implantação e manutenção das redes de infraestrutura. Nesse contexto, a exigência de privilégios existenciais de elementos estruturantes, notadamente sistema viários implantado, malhas urbanas, organizacional e presença dos serviços essenciais, opera como o verdadeiro filtro técnico normativo, impedindo o reconhecimento formal de áreas que não dispõem de condições mínimas de suporte à urbanização. Trata-se de mecanismo que prestigia a eficiência administrativa e responsabilidade fiscal, na medida em que condiciona a expansão formal do urbano à viabilidade concreta de atendimento para serviços públicos. De ponto de vista, a infraestrutura urbana, a proposição legislativa permite ao município operar maior grau de previsibilidade e planejamento estratégico, especialmente no que concorre à priorização de investimentos em obras públicas. A delimitação clara dos polos urbanos possibilita a construção de matrizes de planejamento mais precisa, facilitando a alocação de recursos em áreas com maior retorno social e econômico, bem como a programação escalando de intervenções estruturantes. Ademais, informações dessas áreas como polos urbanos consolidados favorece a integração do sistema de rede de infraestrutura, permitindo ao poder público promover a expansão coordenada de serviços como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, iluminação pública. Tal integração reduz significativamente os riscos de soluções fragmentadas e improvisadas, que não raro resultam em eficiências operacionais e elevação de custo de manutenção. No tocante à mobilidade urbana, o aspecto diretamente afeta a competência da comissão merece destaque no fato de concretização da AUC pressupõe que existência no sistema vário implantado que indica a presença de condições mínimas de acessibilidade e circulação. Essas exigências normativas não apenas não qualificadas tecnicamente na área reconhecida, como também permite ao município planejar intervenções futuras na base em uma malha viária previamente estruturada, favorecendo a hierarquização das vias, as melhorias do fluxo de tráfego e a implantação de conectividade territorial. Outro ponto de relevo reside na potencialidade do projeto para subsidiar políticas públicas de regularização fundiária e de urbanização dos assentamentos que, na medida em que reconhecemos forma das áreas consolidadas, cria ambiente
jurídicos propício à implantação de instrumentação e intervenção urbanísticas, tal aspectos possui impacto diretamente na atuação do poder público em obras e urbanização, qualificação de aspectos e implantação de equipamentos urbanos, temas e se insere no núcleo de atribuições dessa comissão. Sobre o prisma da governança urbana, a segmentação do território municipal em polos urbanos destinados a permitir a doação de estratégias diferenciadas de intervenções respeitando os especificidades locais, promovendo maior eficiência da execução de obras e serviços. Essa abordagem descentraliza fornecer gestão territorial por unidades funcionais, permitindo resposta administrativa mais celeres e adequadas de demandas de cada região. Por fim, cumpre-se assinalar que proposições contribuem para a redução de passivos urbanísticos e para o fortalecimento de segurança jurídica nas intervenções públicas, na medida em que estabelece parâmetros claros à atuação estatal e territorial. Previsibilidade normativa decorre das delimitações das AOC, reduz as margens de discricionalidade administrativa descoordenadas e confere maior estabilidade às políticas de infraestrutura urbana. Diante desse cenário, conclui-se que o projeto de lei número 04/2026 não apenas atende os requisitos formais da adequação urbanística, como também se apresenta como instrumento estratégico do planejamento da execução de políticas públicas e infraestruturas, relevando-se plenamente compatível com as atribuições institucionais dessa Comissão de Urbanismo, Obras e Transporte. 2.4. De conformidade com o Estatuto da Cidade e Planejamento de Urbanismo Urbano. O projeto encontra-se em consequência de diretrizes da política urbana estabelecidas pela Lei 10.257/2001, Estatutos da Cidade, especialmente no que se refere à promoção da função social da cidade e da ordenação do uso do solo urbano. Ao reconhecer juridicamente as áreas já consolidadas, o município promove a integração entre as realidades fática e ordenamento jurídico, reduzindo extorsões urbanísticas e conferindo maior segurança jurídica às intervenções públicas e privadas. A divisão territorial em polos urbanos distintos permite a doação de estratégias diferenciadas em planejamentos e execução de obras, possibilitando uma gestão territorial mais eficiente e diretamente específicas locais. Tal modelagem oferece, inclusive, implantação de políticas públicas setoriais com habitação, mobilidade e saneamento de formas estruturadas e coordenadas. Prepare o café, que ainda tem mais 5 páginas. Onde expõe no âmbito de competência da Comissão de Urbanismo, Obras e Transportes, inclui-se o projeto de lei número 4/2026, apresenta-se juridicamente regular, constitucionalmente legítima a urbanisticamente adequada. A proposição revela-se compatível com a diretriz do planejamento urbano, contribuindo para a organização do território municipal, para a otimização da execução de obras públicas, para melhoria e prestação de serviços urbanos.
Não se identifica óbice jurídicos ou técnicos que impeçam o regular prosseguimento da matéria, razão pela qual esta comissão opina favoravelmente a sua tramitação e aprovação pelo plenário da Câmara Municipal. Viseu, 18 de março de 2026, sala da sessão da Câmara Municipal, 19 dias do mês de março de 2026. Comissão de Urbanismo, Obras e Transporte. Lido, presidente. Obrigado, doutor José. Dava para repetir aí que eu não entendi nada. Amanhã, Paula, depois você vai tiver comido aquela galinha caipira lá no Curupati contigo, aí a gente vai reler novamente. Nesse momento, Alberto, tendo a palavra, algum vereador que deseja se pronunciar. Tem ninguém? Bora, Paulo, fala. Para falar exclusivamente do assunto aí, eu não vejo necessidade da gente discutir, pelo fato de ter sessão ordinária. Eu nem entendi, né, Paulo? Aí, isso é um caso de extrema urgência. Eu não vejo nem necessidade da gente entrar em discussão. Vai acabar o tempo 7 minutos. Já terminou. É verdade. Tem 7 minutos, vamos adiantar. Como não vendo mais ninguém assim pronunciar, coloque em votação. E legislação referente ao projeto de lei número 004/26, que dispõe sobre o reconhecimento dos polos urbanos municipais, considerados áreas urbanas consolidadas, no município de Viseu, Estado do Pará, nos termos que estabelece a Constituição Federal, a Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Lei Municipal número 001, de 10 de outubro de 2026, Lei Municipal número 001, de 9 de março de 1999 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Parecer número 003/26, de autoria da Comissão de Urbanismo, Obras e Transportes, referente ao projeto de lei número 004/26, que dispõe sobre o reconhecimento dos polos urbanos municipais consideradas áreas urbanas consolidadas no município de Viseu, Estado do Pará, nos termos da lei que estabelece a Constituição Federal, a Lei número 10.257, de 10 de julho, Lei Municipal número 001/007, de outubro de 2006, e Lei Municipal número 001, de 9 de março de 1999, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Quem tiver pela sua aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Como não havendo, não acredito que nenhum vereador a se pronunciar, está encerrado por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 24 de março. Obrigado a todos. Está encerrada a sessão.